Após passar uma temporada cheia de axé em Salvador, a gente se despede da Bahia e vai para outro estado que também é cheio de riquezas culturais. BoraCast traz hoje um episódio mais que especial, um dos integrantes do grupo Clube da Esquina. Quem não conhece, gente, tem que conhecer, porque aqui a gente só tem gente que é muito interessante e interessada e que a gente tem certeza que você vai curiar pela pessoa aí no seu mundo. Márcio Borges, delicioso, ele contou desde o comecinho como ele começou a escrever, o pai dele, jornalista. Foi tão gostoso, se eu pudesse já dar um spoiler, tenho certeza que você ia querer agora. Bora lá acompanhar esse papo. Márcio Borges no BoraCast. Bora! Sejam muito bem-vindos. Já lembrando que aqui é um papo sem censura, sem filtro, mas com muito respeito. E respeito pela interpretação de todo mundo também. Eu sou Naya Camargo, sou atriz, cantora, apresentadora desse videocast aqui. E nosso convidado de hoje é muito especial. Ele é compositor, escritor, poeta, fundador de um dos grupos dos coletivos artísticos mais importantes do Brasil, Clube da Esquina. É com muita felicidade que a gente está hoje com Márcio Borges. Tudo bem, Márcio? Obrigada pela oportunidade, pela disposição de estar aqui conversando com a gente. Eu que agradeço de vocês terem me visitado aqui. É um prazer recebê-los, para a gente conversar um pouco sobre essas histórias. Legal. Márcio, a primeira pergunta que a gente faz aqui no BoraCast é: quem é você? Com as suas próprias palavras, você se defina do jeito que você quiser ou não. Eu sempre me defini como uma canção do Graham Nash, que a gente cantava muito na nossa juventude. I am a simple man, so I sing a simple tune. Eu sou um homem simples, por isso canto canções simples. Sou um homem simples, fazendo a minha parte nesse mundo. Legal. Essa é a minha definição para mim mesmo. Maravilhoso. O jeito de você contribuir, você sente que escrever, ser um poeta é uma missão para sua vida? É mais uma decisão e um impulso. Eu comecei a escrever muito cedo. Com 12 anos de idade, eu comecei a rabiscar meus primeiros escritos, contos, frases soltas, ensaios, pequenos poemas, trovinhas, tudo para o meu consumo interno. Meu pai era um intelectual. Ele era presidente do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais, era redator-chefe do Estado de Minas, o maior jornal de Minas Gerais. Então ele era um escritor, né, um redator, ele era redator-chefe. Então ele era um homem assim, considerado de uma escrita exemplar, né? E eu guardava meus escritos numa mala velha que eu deixava debaixo da minha cama. Um dia eu cheguei da aula aos 12 anos de idade, para 13 anos de idade, encontrei minha mala em cima da cama e meu pai do lado da mala, rebuscando meus segredos ali, as coisas que eu escrevia secretamente. Eu tremi de medo, né? Fiquei muito preocupado de ver assim, a minha intimidade um pouco devassada assim, né? Mas ele me falou umas palavras que eu jamais esqueci e foi o maior estímulo que eu recebi na minha vida até hoje para seguir na minha vida de escritor. Que foi? Ele, ao ler os meus textos, ele virou assim e falou assim: meu filho, você está começando por onde eu ainda não cheguei. Aí eu fiquei... Tô arrepiada. Não é uma coisa muito muito estimulante para um filho ouvir do pai? Sim. Pela generosidade dele de considerar assim meus textos. Aí eu prometi para mim mesmo: vou dar esse gosto pro meu pai, nunca mais vou parar de escrever. Caramba. E aos 76 anos de idade ainda não parei. Tá aqui, junto ainda, tô sabendo que tem novidade já. Isso ele me falou aos 13 anos de idade, né? Quer dizer, na verdade, muitos anos atrás, 63 anos atrás. Que lindo! E 13 anos é uma idade bem importante, bem né? Importante, para as pessoas. Né? Início da adolescência. Assim, muito hormônio, né? Você estava na motivação exatamente. 100%. E aí... Eu queria transformar o mundo, eu queria um mundo assim, ideal, utópico, né? Como todo jovem queria, motivado pelas leituras, pelos filmes, pelos heróis, etc.
Mas depois a gente vê que a realidade é mais suada, né? Tem que ser mais passo a passo. Mas você acha que você transformou um pouco? Pelo menos eu me transformei e agora recebi muitas palavras, muitos testemunhos de pessoas que ouviram minhas músicas e que se disseram tocadas e transformadas por elas. Como é uma quantidade muito grande de gente falando a mesma coisa, eu tendo a acreditar que de alguma forma elas mudaram mesmo o coração dessas pessoas. Sim. Cara, o disco Clube da Esquina tá fazendo 50 anos, né? Fazendo 50 anos. E nos anos 60, quando começou tudo isso, com o Milton, com o Toninho Horta, Wagner Tiso, meu Deus, um monte. Vocês imaginavam que... Porque foi considerado o melhor disco de todos os tempos. De todos os tempos, foi. Isso foi uma grande surpresa para nós. Vocês não imaginavam que vocês iam chegar tão longe. Que ele fosse chegar assim, considerado. A gente achava que entre os 10 eles estariam necessariamente. Na nossa própria eleição interna, a gente achava que entre os 10 ele estaria. Porque realmente é um disco antológico, maravilhoso, feito com muita garra, muito sangue, com canções geniais que atravessaram os tempos. Mas agora ele ser considerado o melhor disco brasileiro, isso foi uma surpresa muito grande para aqueles meninos lá de trás que estavam experimentando dentro do estúdio. Quantas pessoas eram? Porque parece que era meio itinerante, né? O Clube da Esquina. O Clube da Esquina, na verdade, foi uma turma de amigos, e compositores e músicos que se reuniram em torno do Lô, meu irmão, e do Milton para gravar esse disco. Eram pessoas que já tinham gravado anteriormente com o Milton, já participavam da vida profissional dele, mas que nesse trabalho ele resolveu chamar o disco de Clube da Esquina, e aquela turma, então, assim, um pouco divulgada pela imprensa, aquela turma de compositores e artistas e amigos que participaram desse trabalho coletivo passaram a ser conhecidos pela imprensa como Clube da Esquina. E aí nós também, depois da imprensa, nós adotamos, falar, tudo bem, já que vocês insistem, nós somos o Clube da Esquina. Mas na verdade o Clube da Esquina era apenas o título de um disco, que na verdade era uma canção que motivou a gravação de um disco, entende? A canção feita por mim, pelo Milton e pelo Lô, meu irmão. A gente fez uma canção chamada Clube da Esquina, o Milton resolveu gravar um disco chamado Clube da Esquina. Natural, né? Uma canção, os discos teriam nome de canções. Só que esse nome foi um nome tão forte e que pegou como tão emblemático que ele passou a designar aquela turma inteira. Aquela turma era o clube. Legal. Né? A família Borges e o Milton Nascimento, eles começaram essa relação quando o Milton foi para morar no Edifício Levi. Foi, exatamente. E aí começou um monte de produção artística de vocês e agora o Milton está se despedindo dos palcos, gerando uma grande comoção nacional, internacional. Como é que você está lidando com essa emoção toda? Foi na verdade, foi prazeroso, né, por ver assim as nossas músicas sendo cantadas por grandes plateias pelo mundo inteiro, motivadas por esse grande amor que elas têm, por esse ícone, por esse símbolo do nosso amor, da nossa amizade, que é o Bituca. Ele é um símbolo, ele é o símbolo máximo. Eu sempre digo assim, olha, tudo bem, nós somos uma turma, né? Mas nessa turma é o seguinte, tem um Sol e tem os planetas orbitando, entende? É óbvio isso, né? O talento do Bituca é gigantesco demais para ser ofuscado por um clube, por uma turma, por o que seja, entende? É um talento que ultrapassou todas as fronteiras e levou nossas músicas até onde a gente jamais esperaria que elas tivessem chegado, né? Tudo movido por aquela voz maravilhosa que a Elis disse uma vez que se Deus cantasse, cantaria com aquela voz de Milton, entende? Puxa. E eu tenho um grande orgulho de ter sido um dos primeiros a sacudir o Bituca para ele valorizar essa voz dele, valorizar esse talento que Deus tinha dado para ele. Porque meu pai sempre disse, inclusive para ele também, falou, olha, o talento, o dom, não te pertence, né? Você nasceu com ele. O que te pertence é a virtude, ou seja, aquilo que você vai fazer do seu dom. Né? Meu pai não sabe, então ele falava essas coisas não só para o Lô, como para mim, como para o próprio Bituca, que era lá em casa tratado como o 12º filho. Então 11 nós filhos? somos 11 filhos. Como é que é isso? Como é que... Uma montoeira, né? Era assim, um quarto dos homens,
que é onde o Bituca frequentava também. Até hoje ele chama aquele lugar lá de quarto dos homens. O quarto das mulheres. Eram quantos homens e quantas mulheres? 6 homens e 5 mulheres. 2 beliches. Tinha muita briga? Muita. Ai, que delícia, né? Muita briga mesmo. E principalmente aí... por espaço, entende? Ah, sim, por cama. Por cama, por armário. Comida. Por roupa, que era todo mundo do mesmo tamanho. Ah, sim. Então, mas a gente aprendeu a repartir, a compartilhar. Você é em que... Eu sou o segundo do esquadrão. Tá. O Marilton é meu irmão mais velho, eu sou o segundo. O Lô, meu irmão número 6. Então tem 5 acima dele e 5 abaixo. Ele é exatamente o do meio. Tá. E você que começou mais esse papo com o Milton? Foi. Na verdade, o Marilton era músico, chamou o Bituca para ensaiar lá dentro de casa as músicas que eles iam tocar nos bailes. E eu era estudante, envolvido com o movimento estudantil, envolvido com cinema. Chamei o Bituca para essa minha galera também. E aí, rapidamente, eu e o Bituca nos tornamos, assim, aqueles amigos inseparáveis, né? Chamados melhores amigos. E começamos a andar junto, para baixo, para cima, entende? O tempo inteiro juntos. E o Bituca trabalhava no escritório central de Furnas, que era no meio da Praça 7, no meio de Belo Horizonte, no centro de Belo Horizonte, e perto do edifício Devi, onde ele morava. E aí eu começava a ir atrás dele no trabalho dele para tentar tirar ele ali de dentro, não sei o quê. Vamos fazer música. Vamos fazer música. Não se engane. Isso, tipo isso. Não se engane, não se iluda. Você não nasceu para ser datilógrafo. Vamos embora, vamos pra rua, sai daí. Obrigada, né, Márcio? Muito obrigada. Eu fiz isso muito tempo, eu enchi o saco dele, como se diz. Obrigada. E ele ficava bravo comigo. Ô, Marcinho, já te falei que eu não quero ser que eu não quero ser compositor. Eu quero ser cantor de música dos outros e tocar contrabaixo. Olha. Meu negócio é trabalhar em Furnas. Ele queria ser escriturário, ele queria ser economista. Caramba, acontece essas coisas na vida da gente. Acontece essas coisas na vida, né? Eu tive a sorte, né, e o destino de forçar muito a barra com ele para ele sair desse rumo. Meu Deus. Também ele, na verdade, ele ia sair mais cedo ou mais tarde. Claro que não era por minha causa, né? Porque sim, mas o você talento foi um dele era força, muito né? grande demais para ser contido por um escritório, por uma máquina de escrever. O próprio chefe dele falava assim, Marcinho, você tem que tirar o Bituca daqui de dentro. Esse cara não pode ficar aqui dentro. Ele tem talento demais para ficar quieto aqui dentro. Olha. O próprio chefe dele falava isso, quer dizer, então o talento dele ele queria se convencer que não. Ele queria se convencer que não, que o negócio dele era ser economista, não sei o quê, que o talento dele era para uso doméstico, não sei o quê. Legal. Sabe, então era isso, entende? E... Que grandeza, né? Que bom, porque tem muita gente que eu percebo assim que é artista e aí acha que artista é uma coisa, ele não, ele via... ele não é uma coisa comum, todo ser humano tem. Teve um dia que ele virou para mim e falou assim, pô, agora eu não tenho outra solução, agora eu vou ter que ser artista. Foi o dia que ele colocou fogo em todos os documentos da inscrição dele para o vestibular de economia. Nós passamos a noite, o dia inteiro junto, foi um ritual. Aí ele chegou assim, baixinho, você tem fósforo? Eu tenho, dei fósforo para ele. Ele queimou papel por papel, certificado de reservista, que ele falou que fazia falta para ele durante anos, depois ainda fazia falta para ele. Queimou certificado de certidão de curso, bons antecedentes, toda aquela lista de documentos que precisa para você se inscrever no vestibular, né? Que pelo menos precisava, era tudo, não era online, era tudo ali físico, né? Ele botou fogo naquilo tudo, aí virou e cunhou essa frase. Agora não tem jeito, agora eu vou ter que ser artista. Que legal. Falou, bendito fósforo. E a sua mãe? Porque seu pai, então, ele era presidente meu pai era jornalista. Meu pai era jornalista, né? Ele foi então presidente já tinha essa durante um coisa tempo. de escrever. Porque é um cargo, não é um cargo vitalício, é um cargo de eleição, né? Vai se sucedendo. Uma das coisas que ele fez na carreira dele foi ser presidente. Mas ele exerceu essa presidência durante 1 ano, 2 anos, ou seja, aquele mandato, acho que era de 2 anos. Tá. Mas ele era jornalista. E a sua mãe tinha... E minha mãe era professora primária, gostava muito de música, tinha um piano em casa, né? E aí ela adotava os amigos dos filhos, viravam filhos dela também. Você já saiu... Por que você veio para Visconde de Mauá? Eu vinha muitos anos atrás, quando eu
Cansei da cidade, né? Ou seja, naquele tempo, quando eu vim para cá, eu estava com minha filha recém-nascida, tinha tido um incidente no Rio de Janeiro, onde eu morava, de invasão da minha casa por roubo, não sei Violência. o quê, quando eu morava no Leblon, entende? Aí essas coisas todas começaram a me dar medo de ficar na cidade, a cidade já estava piorando muito a qualidade de vida. Aí eu resolvi criar minha filha até uma determinada idade, num lugar tranquilo, né? Que ela pudesse crescer em paz, brincando com os bichinhos, num lugar da natureza. Aqui acabei tendo a segunda filha também, que nasceu aqui, já foi vivendo aqui também. Quando elas chegaram na idade escolar, né, a gente foi para a cidade, para elas tornarem Fazer fazer a escola, escola, tal. etc. Aí a gente voltou para Belo Horizonte, não. Aí nós fomos para Brasília. Aí morei um tempo em Brasília, elas estudaram em Brasília, fizeram o colegial todo em Brasília. Depois cada uma foi cuidar do seu vestibular, não sei mais o quê. Aí quando elas estavam vivendo já uma vida independente, uma foi morar nos Estados Unidos, a outra foi morar no Recife, aí a gente resolveu voltar para ficar quietinho na roça de novo, entende? Mas aqui é simplesmente o nosso ponto de partida, porque a gente fica aqui o tempo que a gente acha necessário, que a gente quer gostoso. Agora mesmo nós estamos vindo de uma excursão enorme que nós tivemos, primeiro no Rio, depois em A São gente estava Paulo. caçando vocês. Primeiro no Rio, depois em São Paulo, depois fomos para o Canadá, depois fomos para Nova York, depois fomos para Boston. Aí finalmente voltamos para Belo Horizonte, agora viemos para cá. A gente fica circulando muito, entende? De acordo com as necessidades, sabe? E a vida é forte demais, né? Vai levando a gente. Vai levando, né? Essa mineiridade, assim, nas suas canções tem essa mineiridade, assim, né? Não sei se eu posso falar. Pode. Que você acha que não sai de você, que é de Minas, que você continua, que reflete ainda nas suas músicas? Eu acho que é uma certa mineralidade, entende? Ou seja, um estado meio mineral, sabe? Aquele estado mesmo de pedra bruta ou de diamante, né? Ou, sabe, uma água marinha, o que seja, aquela coisa que é brotada muito no fundo da terra, debaixo de muita pressão, entende? É com isso que eu me identifico, porque Minas é isso, sabe? Minas é muita pressão, é muito gás, porque é um estado extremamente conservador, um estado extremamente difícil da gente conviver com os outros em paz, é um estado de uma grande, sabe? Então, a minha mineridade, Tradicionalista, assim. a minha mineridade se revela assim, tem mostrando um grande amor que eu tenho pela minha cultura, pela minha terra mineira, sabe? Mas isso é a dificuldade, que eles são mais pesados, mais tradicionalistas, assim. Eu acho que a dificuldade passa por aí, sabe? A dificuldade Mais passa rígidos. por aí, mais rígido. Pelo menos, eu não moro lá há muitos anos, mas na minha juventude eu sentia isso muito na pele, sabe? Muito preconceito contra amigos meus, pelo fato de serem Pelo pretos. Bituca. Pelo bituca, preconceito pelo ser preto, pelos outros, pelo fato de serem homossexuais, e seja qualquer motivo de preconceito, entende? Eu sei que a gente vivia nesse meio que o preconceito era muito patente, muito manifesto, entende? Isso Então essa resistência, essa luta, vem lá de trás. vem lá né? de trás. E isso vem de Minas, da sua história que Vem você... da minha história com Minas, né? Dos meus conflitos com Minas, entende? É um estado que eu amo, porque é um estado maravilhoso, é um estado que tem Drummond, que tem Guimarães Rosa, que tem Milton Nascimento, tem Loborges. Como é que não gostar de um estado desse, entende? Eu amo esse estado, mas é um estado altamente contraditório, entende? Ele é fruto de muitas tensões, entende? É a tensão que faz brotar um diamante mesmo, né? Faz um carbono virar diamante. É essa tensão que eu vejo que tem no ar, no lugar que a gente vive, na nossa história. Tem um Então, restaurante perto de casa que está escrito assim: marinheiro bom não se faz em mar calmo. Marinheiro bom não se faz em mar calmo, exatamente, né? Então o meu amor por Minas, ele não é um amor plácido, entende? Um amor conformista. É um amor que tem sentido, sabe? Pelos exemplos, entende? Você ocupa seu espaço. Sabe, Cecília Meirelles, Tiradentes, sabe, Aleijadinho. Quer dizer, um estado maravilhoso. Mas todos esses são frutos de alta tensão. Todos esses nomes, né? Todos os artistas são frutos de tensões que só eles sabem que passaram para poder fazer aquelas obras. Né? Então isso é Minas. Esse ano, o seu livro Os Sonhos Não Envelhecem ganhou um musical homônimo
Foi. Como é que foi ver essa releitura da sua narrativa? Foi uma das coisas mais emocionantes que eu já vi na minha vida. Foi muito emocionante. Eu vi esse espetáculo já umas 5 vezes. Invariavelmente eu choro em horas diferentes, não nas mesmas, né? Mas choro demais. Cada vez você consegue enxergar uma coisa nova. É maravilhoso, né? Eles tiveram uma leitura muito, primeiro de tudo, muito generosa do meu livro, sabe? Eles pensaram assim a pura poesia que tinha no livro escrito naquele jorro de memória meio tumultuado. Eles conseguiram pensar ali umas pérolas, entende? Eu reconheço, mas eu admiro pela pensagem, sabe? Como que eles montaram aquilo, como que o Denis Carvalho teve a Fernanda Brandalize, filha da produtora, né, que é a Marilene Gondim, mas ela teve a sensibilidade de pensar aquelas coisas, entende? E o Denis teve aquela generosidade de dirigir aquele bando de meninos talentosíssimos, e eles usaram uma coisa genial, que eles fizeram um uso dramático das canções. Eles pouco se lixaram pela ordem cronológica delas, quem que nasceu primeiro, se foi o ovo, se foi a galinha. Eles foram colocando de acordo com a intensidade dramática da cena. E isso é que fez a peça ficar genial. Porque eles deslocaram as músicas de lugar, entende? Eles embaralharam as músicas em torno daquela história. E isso criou uma emoção extra. Muito lindo. O trabalho deles é espetacular. Que bom viver isso, né, Márcio? Foi muito bom. Legal. Seu trabalho, o seu processo criativo, parece que é sempre meio uma base do processo coletivo. Como é que você vê isso para você? É uma premissa? Você gosta de trabalhar É quase como se fosse uma premissa mesmo, sabe? Porque 90% das minhas obras eu faço em parceria com alguém. Entende? A coisa que eu escrevi sozinho são meus livros, que é um trabalho solitário por natureza, eu escrevi um livro. Agora, as minhas canções, que foram as que fizeram meu nome circular ao mundo, elas são sempre feitas em parceria, entende? Eu tenho sempre um parceiro musical. Uma ou outra eu fiz sozinho no piano, ali arriscando. No disco dos Boys, por exemplo, tem uma canção minha. Acolá tem outra, não sei o quê. Mas, na verdade, é muito rara essa experiência de eu compor sozinho. Eu estou sempre compondo com parceiros. Da seguinte forma, ou a gente está criando junto ali, ele num violão, eu num pedaço de papel escrevendo os versos em cima dele, ou então ele me dando uma música, uma melodia para eu preencher com palavras, entende? Aí o cara fala assim, tararararã, eu preencho com palavras, entende? Sim. Então o meu processo é um pouco isso. Aí ele me entrega. Aí eu devolvo para ele. Com sol e chuva. Sabe, o processo é um pouco assim. Ele me entrega uma coisa, eu devolvo para ele outra. Sim. Aí ele me entrega. Aí eu devolvo para ele. Hoje foi que a perdi, mas onde já nem sei, me levo para o mar. Ou seja, eu pego aquilo e vou transformando em palavras. Parece tão simples, né? Os Beatles influenciaram bastante o Clube da Esquina, né? Quem mais você acha que influenciou bastante? Como foi essa influência dos Beatles para vocês? Olha, porque na verdade o Clube da Esquina, considerando todos os principais nomes assim, musicais do Clube da Esquina, eu posso dizer, por exemplo, que quem influenciou o Milton, começar pelo Milton, quem influenciou o Milton incrivelmente foi o Ray Charles, foi a Ângela Maria cantando com aquela voz maravilhosa dela, a qual ele imitava. O Ray Charles que mostrou para ele que o homem também podia cantar bonito, podia ter sentimento, não precisava ser aquele dodge, né? Coisa que o Bituca valorizou tremendamente. O Lou era apaixonado com os Beatles e com o rock progressivo inglês. O Janis, Emerson, Lake and Palmer, Pink Floyd, Rolling Stones, o Beto Guedes, a mesma coisa, mas as modinhas do pai dele.
Que o pai dele era compositor, existiu uma grande influência sobre ele também. Era um compositor de modinhas mineiras. O Tavinho Moura, por exemplo, que pegava as músicas do folclore, que a gente ensinou a nadar, e davam todo um tratamento especial para elas. Então as influências foram se juntando, cada um com um tanto de influências, que ninguém tem uma influência só ou duas, né? Mas é fruto da coisa que ouviu e curtiu. E aí, quando se juntam essas pessoas todas, dá uma dezena de nomes maravilhosos que a gente ouviu. Eu e o Bituca, por exemplo, ouvimos Miles Davis, que era um jazz, né? Um jazzman, um trompetista. A gente ouvia o Miles Davis a ponto de decorarmos os solos de trompete. A gente sabia o solo do trompete dele, nota por nota, e ficávamos nós dois solando junto com a boca, entende? Tamanho fã que nós éramos do cara. Então, isso tudo é influência, né? Que vai filtrando, umas vão separando o joio do trigo, umas pedras vão ficando para lá, e aí no meio disso a gente vai colhendo umas pepitas de ouro, né, fazendo um belo colar. Legal. E como é que você percebe a cena musical atual? Rica muito rica mesmo. Eu acho que a cena musical está impressionante. Só esse povo, por exemplo, que está no musical do Clube da Esquina, ali tem no mínimo 15 talentos geniais, os meninos estão prontos para explodir. Tem um que acabou de ganhar agora o Grammy, que é o Zé Ibarra, com o Bala Desejo, que é um conjunto sensacional, ganhou o prêmio pop latino, né, de pop contemporâneo latino. E o Zé Ibarra canta as músicas mais difíceis do show do Bituca, as músicas que o Bituca cantava na juventude, quando ele tinha 25 anos de idade, que ele podia dar aqueles agudos maravilhosos, ele entrega para o Zé Ibarra dar aqueles agudos que ele dava. Quer dizer, uma super generosidade do Bituca, que se manter calado no palco enquanto o menino dá os agudos que ele dava. Aquilo não é não só generoso, como humilde, né? Aquelas cenas são emocionantes. As cenas que o Bituca fica mudo no palco e deixa o menino cantar do lado dele, são as coisas que mais me emocionaram no show inteiro. Que é onde que o cara entrega generosamente para outra geração. Falou assim, olha, eu vim até aqui, agora esse menino leva adiante. Sabe? Então estou dando alguns exemplos. Por exemplo, a Lineker, maravilhosa, minha amiga desde quando não era famosa, entende? Hoje ela tem 1 milhão, 2 milhões de seguidores, canta maravilhosa, também ganhou um prêmio latino, né? A primeira trans que ganhou um prêmio, motivo de muito orgulho para quem é amigo dela, sabe? Então, o Thiago Barbosa, que faz o papel do Bituca na peça, canta magnificamente, já ganhou o prêmio de melhor cantor na Europa e tudo. Quer dizer, então o Brasil está cheio de talento, como sempre. O Thiago, ai, maravilhoso. O Thiago Barbosa, pois é, maravilhoso. O Brasil está cheio de talento. Né? A gente fica feliz demais de escutar isso, você ouvindo, admirando essa cena atual. É tão bom, né? Com perceber certeza, ver que a coisa vai indo mesmo. Sabe, dos homens também, né? Seu Jorge, maravilhoso cantor. Não é bem a juventude nem nada, né? Mas são homens que estão aí segurando, né? Segurando uma bandeira libertária, uma bandeira bonita de ser segura, né? O Criolo também, sabe? São pessoas que eu admiro muito, né, na cena. O Thiaguinho, são pessoas que eu admiro na cena, sabe? Não são exatamente novos, mas são outra turma que me comove muito. Sim. Falando nisso, qual que é o legado que você acha que o Clube da Esquina vai deixar? Porque, assim, os sonhos não envelhecem, mas nós todos estamos envelhecendo e a gente, né, morrer faz parte. Faz parte. A gente acaba, né, mas a gente continua. Como que você acha que o Clube da Esquina, os sonhos não envelhecem só? Eu acho que o Clube da Esquina vai se perpetuar dessa forma que ele entrou mesmo, assim, no acervo afetivo do povo brasileiro. Desse jeito que ele entrou no acervo afetivo do povo brasileiro, eu acho que ele tem uma longa carreira ainda pela frente, dentro do coração das novas gerações que vão se sucedendo. Porque eu me lembro de quando nós comemoramos 5 anos, me lembro quando nós comemoramos 10, me lembro quando nós comemoramos 25, me lembro quando nós comemoramos 40, estou me lembrando agora quando nós estamos comemorando 50. Quer dizer, então eu estou acostumado a ver essas canções reverberarem dentro do coração brasileiro, no mínimo há 50 anos. Entende? Na verdade, há mais tempo, porque Travessia é muito anterior. Travessia tem quase 60 anos. E hoje não tem quem não saiba a Travessia no Brasil inteiro. Então isso, para mim, significa que essas canções elas têm um lugar garantido,
porque elas já foram instaladas. É a mesma coisa que tem o lugar do parabéns para você, é o mesmo lugar que tem o lugar do batatinha quando nasce. Ou seja, tá entendendo? Não tem como mais tirar esse lugar deles. Já virou acervo do brasileiro. Por isso que a vida dessas músicas do Clube da Esquina estão garantidas para muito depois da minha descendência, inclusive. E você agora, você não para também, você está sempre em movimento, que bom, tá antenado, contemporâneo. Você já está fazendo um outro livro, vai lançar 50 anos do Clube da Esquina. Agora nós vamos lançar em dezembro, está atrasado um pouco a produção. Com a Cris Fuscaldo. Com a Cris Fuscaldo, exatamente. De tudo se faz canção. É. Quer falar um pouquinho do livro? Quero falar assim. Esse livro é o seguinte, é o livro que comemora os nossos 50 anos, assim como nos 40 anos, eu lancei um livro chamado Clube da Esquina, 40 anos, comemorados 40 anos. 10 anos depois, eu resolvi reatualizar aquelas informações contidas nesse livro de 10 anos atrás, com textos novos meus, com textos novos do Bituca, com textos novos do Lô, com um texto novo da Cris Fuscaldo, com uma linha do tempo maravilhosa que no outro não tinha, com uma faixa a faixa também, com vários críticos comentando faixa por faixa do disco Clube da Esquina. Então, várias novidades. E os depoimentos que faziam parte do primeiro lançamento, que foi nos 40 anos, né? Então, os depoimentos alguns são os mesmos, alguns estão aumentados, alguns modificados, mas então, basicamente, uma releitura daquele livro dos 50 anos, acrescentando o que teve de novo nesses últimos 10 anos, né? Inclusive com uma parte dedicada a essa eleição do disco como o melhor disco do brasileiro de todos os tempos, uma parte dedicada à última sessão de música, uma parte dedicada aos 80 anos do Bituca, como não podia deixar de ser. Nossa, é isso, mais trabalho. Só isso, né? Só isso tudo. Meu Deus. A gente está chegando no final aqui dessa conversa deliciosa. Vamos fazer um bate-bola rapidinho, tá bom? Tá bom. Para Lennon ou McCartney? Não. Lô Borges, o tênis, e o Márcio, o que calça? O mesmo tênis. Alguma coisa acontece com o seu coração que só quando cruza a rua Paraisópolis com a Divinópolis? Com certeza. É onde minha memória se torna presente. Vento de maio ou tudo que você podia ser? Tudo que você podia ser. Ai, Márcio, obrigada, que axé, que luz, muita emoção, muita felicidade, muita generosidade. Obrigada por se permitir estar aqui, dividir sua história com a gente. Todo mundo, como é que a gente faz para achar você nas redes sociais? Márcio Borges Clube. Márcio Borges Clube. Márcio Borges Clube me acha, né? @Márcio Borges Clube. Instagram, Facebook, YouTube. Quer passar algum recado aí pro pessoal, que é alguma coisa que eu não te perguntei, que você queira falar? Eu acho que eu quero falar o seguinte: vamos nos unir, né? Vamos deixar as diferenças e vamos nos unir. Eu tenho uma imagem que me emociona só de lembrar, que é de ver o Mineirão cheio, lotado, todo mundo transbordando, um só sentimento, um sentimento de generosidade, de amor, de fraternidade. Uma despedida linda que fizeram para o meu irmãozão querido Bituca. 60 mil pessoas cantando nossos versos, que foram feitos quando a maioria daquelas pessoas não tinham nem nascido. E, no entanto, estava ali aquela multidão cantando nossos versos. Esse é o recado que eu teria a deixar para o resto da minha vida, entende? Vamos zelar por aquele sentimento que estava ali dentro do Mineirão, aquele dia, o sentimento de fraternidade, amor e alegria e reconhecimento pela grande alma brasileira que nós todos temos e carregamos. É só isso. É isso aí, gente. Valeu, obrigada. Obrigada para vocês que acompanharam aqui o nosso BoraCast especial, direto da casa do Márcio Borges, e até o próximo episódio.